Pessoal, nessa quinta-feira teve uma reunião ministerial para o governo alinhar as pautas e projetos do segundo semestre. Eu já vou chamar aqui o nosso repórter André Anelli, que vai contar vários dos detalhes para a gente. E o presidente está planejando fazer reforma ministerial, trocar aí o primeiro escalão, hein, Anelli? Bem-vindo. Pelo menos ele garantiu que não, viu, Evandro? Muito boa tarde para você, boa tarde a todos ligados aqui no 3 em 1 da Jovem Pan. A abertura dessa reunião ministerial aqui no Palácio do Planalto teve transmissão por meio da TV estatal. A nossa equipe acompanhou também essa abertura e um dos destaques do discurso, então, do início dessa reunião ministerial foi justamente a fala do presidente da República dizendo que não pretende trocar nenhum ministro, não pretende fazer nenhuma reforma ministerial. Ele deu essas declarações num contexto de cobrança para que os membros do primeiro escalão do governo aqui em Brasília façam mais entregas e principalmente apresentem um cronograma dessas entregas, em especial para o ano que vem, já que ocorre um corte orçamentário de 25 bilhões e 900 milhões de reais. O governo do atual presidente quer que os ministros façam as entregas que já estavam previstas, mesmo com esse corte orçamentário. Apesar desse tom de cobrança, o presidente da República afirmou que não pretende fazer nenhuma troca de ministros, porque, segundo ele, em time que está ganhando, não se mexe. Eu estou muito satisfeito com o trabalho até agora. Você vê que a imprensa não discute mais se vai trocar ministério, vai trocar ministério, vai trocar ministério. Não existe esse problema, porque todo mundo agora sabe que quem troca sou eu. Sabe? Não é um jornalista que não pode gostar de um ministro ou alguém que não pode, sou eu. Então, como fui eu que indiquei, se eu tiver que trocar alguém, eu vou trocar. E quero dizer para vocês, não estou pensando nisso. Em time que está ganhando, a gente não mexe. Outra declaração que mereceu destaque nosso em relação a essa abertura da reunião ministerial foi o fato do presidente da República pedir cautela em relação às eleições na Câmara e também no Senado. Essas eleições devem ocorrer nos próximos meses e o presidente da República quer que essas disputas não interfiram no andamento dessas entregas de obras e também de programas sociais, por exemplo, já anunciados pelos ministros, e que esse cronograma seja então cumprido. Além dessa questão das eleições no Congresso Nacional, aqui vizinho nosso do Palácio do Planalto, o presidente da República acabou destacando também as eleições municipais que ocorrem já em outubro. Essa reunião ministerial aqui do Palácio do Planalto é uma forma de pacificar essas eleições municipais, uma vez que os 11 partidos que integram a base do governo federal acabam se dividindo, disputando lados opostos em muitas das cidades. Um exemplo disso é São Paulo, que tem, por exemplo, Ricardo Nunes, apoiado pelo MDB, ele que é do MDB, apoiado pela ministra Simone Tebet, e que, de outro lado, tem o PT do presidente da República com Guilherme Boulos e ainda algumas outras divisões, a exemplo de Geraldo Alckmin, que deve apoiar pelo PSB Tabata Amaral. O presidente da República, então, dá tranquilidade para que os ministros façam os seus próprios apoios nos municípios, com a regra de que acabem não subindo em palanques junto ao adversário principal da presidência da República, que é o ex-presidente Jair Bolsonaro. Apesar dessa orientação política também em relação às eleições municipais, o presidente da República deu publicamente, na abertura então dessa reunião ministerial, um aviso para que os ministros não deixem as eleições no Congresso atrapalhar a entrega dos cronogramas. Nós temos uma Câmara que vai trocar de presidente, um Senado que vai trocar de presidente, e tudo isso tem que ter muita cautela para que não tenha nenhuma incidência no funcionamento do governo. E o presidente da República também acabou comentando a respeito do assunto que vem ganhando espaço aqui no Palácio do Planalto, que é a PEC da Segurança Pública, que acaba dando mais poderes para a União em relação ao combate à criminalidade nos estados e nos municípios. O presidente da República disse que realizou uma reunião ontem, conforme a gente também acompanhou e noticiou, com o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, e o presidente afirmou que as propostas da PEC da Segurança
segurança pública vão ser colocadas em discussão não só com os governadores, para que não haja nenhum tipo de conversa em relação a uma ingerência do governo federal nas políticas estaduais, e também as discussões em relação aos poderes legislativo e judiciário. O presidente da República afirmou que essas conversas e essas articulações já estão em andamento em relação à PEC da segurança pública. Eu fiz uma reunião com o ministro Lewandowski, fiz questão de convidar os ministros que foram governadores de estado para que a gente prepare um esboço de política de segurança pública na qual o governo federal quer se inserir junto com estados, para que a gente possa apresentar para a sociedade brasileira definitivamente uma política de segurança pública que envolva União, estados e municípios. Ou seja, a gente valorizar os entes federados, definir o papel de cada um e o compromisso de cada um para que as coisas dêem certo. Lembrando que com essa apresentação da PEC da segurança pública, o governo federal pretende deixar o texto um pouco mais palatável, por assim dizer, porque, por se tratar de uma proposta de emenda à Constituição, precisa de 3/5 dos votos, tanto na Câmara quanto no Senado, para receber, então, essa aprovação. Precisa de um apoio da ampla maioria. E os governadores teriam um papel fundamental nisso, para fazer com que os deputados e senadores votassem a favor dessa proposta, que cria, entre outras medidas, o Sistema Único de Segurança Pública, uma espécie de SUS da segurança pública. Também aumenta a articulação e também a atuação da Polícia Federal para o combate à criminalidade, também a milícias, além de criar uma espécie de Polícia Federal ostensiva, utilizando a base já existente da PRF, a Polícia Rodoviária Federal, para fazer um acompanhamento também do trabalho da Polícia Militar em cada estado. Portanto, uma reunião extensa aqui no Palácio do Planalto, Evandro, e com esses detalhes que a gente trouxe agora para vocês aqui no 3 em 1. Muito obrigado pelas informações, André Anelli. Vamos já remexer, então, as tarjas e ir trazendo as informações aos poucos, né? Não entreguem todo o ouro de uma vez só. Vamos começar falando sobre o time de ministros. O presidente da República disse que quem troca ministro é ele, que neste momento não vai mexer num time que está ganhando. Por que esse time estaria ganhando, seu Fábio Piperno? O presidente avalia como bons resultados do governo dele até aqui. De fato, algumas... Agora, é um governo que tem um conjunto de ministros com desempenhos desiguais. Uhum. Isso também me parece óbvio. Ontem, por exemplo, a gente... E é tanto ministério também que a gente não está conseguindo acompanhar muito bem todos, né? Mas aí está o negócio. Tem alguns, por exemplo... Então, ontem a gente vou pegar especificamente um programa que a gente discutiu aqui ontem. Minha Casa Minha Vida. Vamos pegar também o Ministério dos Transportes, que faz algumas entregas, tem aí uma série de leilões, alguns já realizados, outros ainda por fazer. Está inserido também no projeto Rota da Integração. Então, são pastas que eu acho que entregam resultados muito importantes. Agora, há outras, que eu já critiquei aqui, inclusive, que eu acho que estão devendo. Então, esses desempenhos, eles são desiguais, mas é evidente também, veja, aqui a gente não pode ser ingênuo, vai ter eleição daqui menos de 60 dias. O presidente da República não vai anunciar agora e falar assim, puxa vida, depois da eleição eu vou fazer uma reforma ministerial. Não é o caso. Se ele tem 11 partidos na base dele, por que ele seria, então, o personagem para gerar esse tipo de intranquilidade? Então não vai fazer isso. Agora, eu até apostei que fosse ocorrer alguma mudança ministerial no começo do ano. Eu acho que enfim, o presidente adiou isso, já poderia ter feito algumas trocas, mas eu tenho a impressão que até a virada do ano, aí sim ele faz algumas mudanças e até mesmo acomodação em relação ao tamanho dos partidos da sua base de apoio. Talvez ele esteja esperando também a eleição da presidência da Câmara para fazer qualquer tipo de mudança, talvez para acomodar figuras que são importantes neste momento, e vocês sabem de quem eu estou falando. Gustavo Segre, que time ganhador é esse, no seu ponto de vista? Eu não sei, O time é grande, a gente viu ali na imagem a mesa bastante repleta de gente. São 38 ministros, mais o ministro plenipotenciário Rui Costa, Paulo Pimenta. Rui Costa é o chefe da Casa Civil. Mas tinha também presidentes das empresas estatais, 52 pessoas.
O curioso é que se a gente perguntar para o presidente, me diga o nome de todos os seus ministros, eu duvido que o presidente vai lembrar de todos, é muita gente. Eu não sei se tem bons ministros, eu acho que tem ministros que estão fazendo um trabalho razoável. Eu nunca pensei que ia falar o que eu vou falar agora, mas, por favor, não mexam com o Haddad por enquanto, porque é o único que está colocando essa questão de limites para o gasto. Agora, tem ministros que, em qualquer outro governo, de qualquer outra ideologia, teria muita gente pedindo que saia, porque tem ministro indiciado pela Polícia Federal. Isso não é um bom exemplo para um governo. Pelo menos até ele se defender, fazer o que tem que fazer, depois volta. Se não tem nada a esconder, volta. Mas como o ministro poderia estar dentro de uma equipe de ministros sendo indiciado por lavagem de dinheiro e corrupção passiva? Corrupção passiva involucra recurso público. Então é meio complexo isso. Agora, eu concordo. Eu pensei também, como Piperno, que no começo do ano, na volta de alguma das viagens que o presidente fazia, porque sempre era isso, depois da viagem a gente vê, ia ter um câmbio ministerial. Não teve. Isso não quer dizer que hoje ele esteja contente. Me parece mais que foi uma fala para a imprensa, porque foi justamente no momento que a imprensa tinha acesso a essa reunião. Depois a imprensa deviu sair. Então não era uma questão de dizer fiquem tranquilos, eu não vou tirar vocês. Isso é feito num momento em que a imprensa não precisa participar e é uma questão dita para cada um. Fica tranquilo, não vou mexer no teu ministério. Mas eu acho que sim, tem que ter uma mudança ministerial e concordo contigo, Evandro. Pode ser, sim, que esperem até a reforma das casas, tanto do Senado quanto do Congresso, porque aí pode ficar gente que não tem aonde ir. Então, pode ser interessante acomodar. E temos que ver como vai ficar as emendas, que também pode ser uma questão de troca. José Maria Trindade, que já está conosco em Brasília, o presidente da República também fala o seguinte, não vamos mexer no vespeiro do Congresso nesse momento, não. Vamos esperar as eleições passarem, a mudança de mesa de diretora, vamos tratar com cautela esse momento. Por que você acha que o presidente está pedindo isso aos seus ministros hoje? Bem-vindo. Obrigado a todos. Olha, eu já até falei sobre isso aqui, de que havia decisão do governo de que qualquer mudança só depois das eleições, né, depois da posse dos novos prefeitos, e aí haverá, sim, eles chamam de adequação à realidade política do país. A gente sabe que esses partidos que estão hoje, alguns partidos que estão hoje no governo, na verdade, é um acordo parcial, só de apoio no Congresso, e quando as eleições abrirem de 2026, cada um vai para o seu lado. E agora, Evandro, presta atenção, que ninguém notou, ninguém falou, mas o ministério aumentou. Paulo Pimenta foi apresentado como mais um ministro, então agora nós temos 40 ministros. É o ministro especial para assuntos aí da tragédia do Rio Grande do Sul. Então, o ministério estava frouxo demais, sem uma unidade, né, de discurso, de pensamento, e até aliados dizendo que o ministério está fraco. Nós estamos acostumados aqui a ministros que têm força nacional, e nenhum dos ministros tem aquela força que tinha, por exemplo, o Flávio Dino, que defendia o governo de peito aberto. Todos sabiam, quando ele saísse do Ministério da Justiça, iria fazer falta exatamente nesta defesa do governo. Foi mais ou menos o que cobrou ali na parte fechada. Me disse o ministro de que o governo fez uma catequese, que o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, mostrou que seriam os avanços do governo e ensinando os ministros a defender o governo. Isso não está acontecendo. Para o povo, o ministro é o governo de cada setor. Então, cada setor tem um governo, que é o ministro. E os ministros não estão assumindo esta posição, esta defesa do governo, né? Até porque o presidente é muito forte, acaba reduzindo aí essa possibilidade, essa coragem dos ministros em saírem em defesa do governo e emitindo opinião. Mas é certo, sim, que o ministério está frágil, está fraco. Ministros que não sabem exatamente como acontecer dentro do governo. Nem todos despacham com o presidente, não há como. Eu acho que o presidente não sabe o nome dos ministros e não sabe o nome dos ministérios até hoje, né? Porque são 40, agora 40 ministros, né? Ô, Zé, então, não difícil. São 39? Então, uma catequese... Não são 39, porque eram 38. Se tem um ministro a mais agora por conta de uma situação especial, seriam 39, não é? Isso mesmo, 39, porque houve, acrescentou de 38 para 39 ministros.
Agora é ministro extraordinário, mas nem todos são ministros, né? São ministros chefes de secretaria especial, ministros mesmo, eu não sei o número exato, mas é ali na faixa de 20, 26, eu não sei o número, não vou arriscar, de ministros. Os outros são chefes de secretaria com status de ministério, como é o caso agora de Paulo Pimenta. E não teria outra condição dele ocupar o cargo, porque ele é deputado federal, e deputado federal só pode sair em licença se for para um cargo de ministro. Então, é isso, uma tentativa de unificar o discurso da esplanada dos ministérios. Fala, Gani. Eu não sei quando o presidente diz que time que está ganhando não se mexe. Não sei de que campeonato ele está falando, porque a popularidade não reage. Ele não é um presidente muito bem avaliado. Não, vamos comparar. Não, aumentou, mas vamos comparar com a popularidade do presidente Lula, Piper, do primeiro mandato e do segundo mandato. Está muito longe. Não está muito longe. Já falei para você de ter aquela popularidade. Não é uma figura popular. No Lula 1. Nessa altura do ano, julho, agosto e tal, era a mesma popularidade que ele tem agora. A popularidade era maior no segundo ano do segundo governo. Aí é verdade. Mas no segundo ano do primeiro governo, não. Mas isso não vai se repetir, Biber. A tendência é diferente. Ele vinha numa crescente, uma conjuntura internacional muito favorável. O mundo agora é muito mais difícil. É curioso, porque assim, há uma recuperação no mercado de trabalho, a taxa de desemprego em queda, e mesmo assim ele não consegue capitalizar. Então alguma coisa não está funcionando. A popularidade aumentou, são os dados agora das pesquisas. Espera a próxima. E aliás, o que eu acho que vai ser um bom termômetro será a eleição municipal, Evandro. Por quê? Porque, veja, no quadro de medalhas, quem que é medalha de ouro que tem mais prefeituras no Brasil? PSD. Quem é a medalha de prata? PMDB, o MDB. Terceiro, União Brasil, medalha de bronze. O PT tá lá em quanto, Piper? No oitavo, nono? Tá lá, nem se classifica. Então vai ser um bom termômetro para saber se o presidente vai ter essa capacidade de transferência de votos. É claro que ele está preocupado com reforma ministerial, porque no final das contas, de alguma maneira, não está revertendo numa grande popularidade, seu Fábio Piper. Não, se você pegar, por exemplo, como indicador o fato de que tem poucas prefeituras, isso tem pouca relação também com o Lula 3, porque na última eleição municipal ele não era presidente. Agora, e aí, se sai do nono para o sexto lugar, por exemplo, então, vamos ver. É um resultado bom ou resultado ruim? Pode subir? Um pouquinho vai. Estava tão ruim que acho que é difícil piorar, né? Arremate aí, Zé. O que foi que você queria falar? É que o PT, o Alan estava falando da dificuldade, o PT não tem nenhuma capital, por exemplo, não há possibilidade, pelo menos imediata, a não ser o Rio Grande do Sul, que está aparecendo, mas está mal mesmo. A reunião, quase que o Lula diz, gente, o governo está indo tão mal que até eu tenho vontade de falar mal dele.